Olá, minha gente, olha eu aqui de novo, né? Mais uma vez com esse cabelo. Pessoal, fica parecendo assim mas é encaracolado, eu juro pra vocês que é. Bem, uma boa tarde aí pra todos, né? Eu logo em seguida ao último vídeo eu resolvi gravar logo esse aqui. Porque faz tempo que eu quero gravar um vídeo sobre o Augusto Nunes, né? O Augusto Nunes, Alexandre Garcia, é, Caio Coppola, Lacombe, esse pessoal. Mas muito mais sobre o Augusto Nunes, né? Porque o Augusto Nunes já é uma pessoa idosa, se bem que esse outro cidadão que eu acabei de citar, né, que foi despedido da CNN, que foi mandado embora da CNN e vai ser acolhido pela Jovem Pan, parece, né, já tem 80 anos. O Augusto Nunes parece que tem 76 ou 74, um negócio assim, né? Mas assim, eu cresci assistindo o Roda Viva, né? Cresci ali na minha fase de adolescência e depois de adulto, né? E peguei um tempinho ali. O Augusto Nunes, se eu não me engano, foi apresentador, né, do Roda Viva e tal, né? E assim, na época eu não tinha muitos. Eu comecei a me politizar muito cedo, aí pelos 11, 12 anos de idade, né? É, eu ia passando, eu me lembro que eu ia passando numa rua e tinha uma televisão ligada numa casa e o Mário Covas estava fazendo um discurso. Eu fiquei fascinado com aquele discurso do Mário Covas e eu saí procurando em que casa que estava a televisão ligada. Naquele tempo a gente tinha uma televisão só na sala, né? Hoje não, você tem a televisão é no quarto e tal, dificilmente você encontra uma televisão na sala, uma TV na sala. Você não chama mais nem de televisão, né? É TV. Bem, mas foi aí que eu me fascinei por política, comecei a me fascinar por política, né? E comecei a assistir política. Bem, mas eu comecei a assistir agora um vídeo do Henry Bugalho, falando sobre uma fala fascistoide aí do Augusto Nunes, né? Ele comparando, é, e esse povo adora fazer esse tipo de comparação, comparando a fala sobre o fascismo e a fala sobre o comunismo. A fala sobre o fascismo é condenável, todo mundo fica falando contra. E a fala contra o comunismo, ninguém fala, não sei o que. Isso é uma retórica, uma conversa fiada, né? O Henri Bugalho ia começar a desenvolver quando houve uma ligação para mim e eu tive que atender e eu não acompanhei o desenvolvimento do Henri Bugalho. Quando eu voltei, já era, se eu não me engano, já voltei para assistir, já o YouTube já tinha mudado, né, para outro, não sei se era o Carlito, né, o Carlito Neto, ou era outro, não me lembro agora, né, sobre o mesmo assunto. Então eu resolvi nem assistir e já me manifestar a respeito, né? Primeiro que isso é uma falácia, né? É claro, quem é de esquerda vai falar contra o fascismo, vai falar contra o fascismo, né? Embora eu não veja ninguém, eu particularmente eu não vejo ninguém nas redes sociais defender o comunismo
revolucionário, né? O comunismo revolucionário, aquele da revolução do proletariado, implantação do socialismo, para a evolução do comunismo e depois a anarquia, né? Anarquia filosófica, é claro, né? Então, eu não vejo. PCO, eu não sei se tem alguém que faça isso, o PCO defende isso, né? O PCB, que o pessoal tem que diferenciar PCB do PC do B. PCB também defende isso, né? O PCB também defende, continuam marxistas ortodoxos, né? Mas eu nunca vi ninguém aqui defendendo comunismo. Até mesmo porque não existe nenhum país comunista no mundo. Não existe nenhum país comunista no mundo. Você tem países socialistas como a China, né? Apesar de ser presidida pelo Partido Comunista. E, por exemplo, você tem também a Coreia do Norte, que é um país socialista, né? Presidida pelo Partido dos Trabalhadores coreanos, né? Tem outros países no leste europeu, não sei se ainda existe algum, mas na Ásia ainda existem alguns países comunistas, né? Socialistas, né? Não existe comunismo no mundo, não existe, gente. Se vocês forem estudar o que é comunismo, não vou dizer para ler o Capital, porque o Capital é uma coisa que não dá para ler assim e entender, né? Não estou chamando aqui ninguém de burro, mas é porque é mais difícil de entender. Então, se você pegar uma aula, pegar um atalho, né? Principalmente se você for um gado, fizer parte do gado bolsonarista e quiser só entender, né? O que é isso aí, porque o pessoal, o gado bolsonarista não lê nem Keynes, né? Não lê nem Smith, Adam Smith, né? Que é lá do princípio, lá do século XIX, sei lá, né? Então não lê. Então o que eles leem é memes. Então eles se informam por memes. O que é liberalismo? É o que o Kim Kataguiri postar num meme, né? Isso é liberalismo para eles, né? Então o cara não sabe o que é liberalismo, o cara não sabe o que é capitalismo. Um dia desse não, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, tem uma onda muito grande de memes, o cara dizendo que ele dizia que era conservador, cristão, defensor da família tradicional e capitalista. Como é que o empregado, o cara que ganha um salário mínimo, é empregado e ganha um salário mínimo, se diz capitalista? O cara não sabe o que é capitalismo, mesmo que ele ganhe 10 mil reais, 11 mil reais, 15 mil reais, né? Ele não é um capitalista, né? Não é um capitalista. O capitalista é o dono do capital, é o dono dos meios de produção, sejam esses meios de produção maquinários, né? Seja um capital criador de capital, né? Um maquinário, uma coisa desse tipo, seja o capital financeiro, né? Que é o que hoje mais existe, né? Nós estamos cheios, a gente não pode mais ligar o YouTube e tá lá cheio de gente querendo ensinar você a ganhar dinheiro na bolsa de valores, né? Que ganha não sei quantos, você trabalha um dia e ganha 300 mil reais, né? E eu doido para ficar rico e não consigo, né? Mas o Augusto Nunes é um grande pilantra intelectual. Eu ia discorrer um pouquinho aqui sobre a vida dele, mas o vídeo vai ficar longo. Eu não quero alongar meus vídeos. Os vídeos estão passando de 20 minutos. Eu queria ser como Carlito, eu queria ser como Rony Telles,
né, que fazem vídeos ali de 10 minutos, 9 minutos, 8 minutos, 7 minutos e dizem tudo. Eu não consigo fazer isso, mas eu vou aprender, né? Então o Augusto Nunes é um grande pária intelectual, um cidadão que, né, a grande proposta dele, né, era até pouco mais de um ano atrás, 2 anos atrás, desconstruir a imagem do Lula. E aí você vê o tanto de ódio que há no coração do cidadão desse, né? Porque você não vai desconstruir a imagem de uma pessoa, mesmo que essa pessoa, né, tenha passado, principalmente se uma pessoa passou pelo que o Lula passou. E quando ele falava isso, já tinha estourado o escândalo aí do spoof, já tinha estourado o escândalo aí né, daqueles outros áudios que foram interceptados aí da farra que o Moro estava fazendo com o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Constituição, né? Moro, né, ou Moura, como diz o pessoal do Galãs Feios, o Moura, e o Dallagnol, né? Dallagnol e aquela equipe de bandidos do Ministério Público, aquela quadrilha do Ministério Público da República de Curitiba, né? Então ele queria desconstruir, olha lá, o Lula preso e ele querendo desconstruir a imagem do Lula. Quem é? Agora você pega Lula e pega esse cidadão, esse Augusto Nunes, que inclusive, né, ele e outros aí, inclusive a Jovem Pan, né, e esses outros recebem dinheiro, né, receberam dinheiro aí do governo para falar bem do governo, né? Quais são as contribuições do Augusto Nunes em comparação ao Lula, que já foi presidente do Brasil por 8 anos e terminou seu mandato com 87% de aprovação, né? Você comparar Augusto Nunes com Lula, então o que tem que ser desconstruído é a imagem do Augusto Nunes, o que não precisou, o que não precisa, porque o próprio Augusto Nunes se desconstrói, principalmente quando ele pega uma fala dessa, né? Querer comparar críticas ao fascismo, a uma coisa que realmente existe, né, com críticas ao comunismo. Quem faria crítica ao comunismo? O pessoal da direita, principalmente da extrema direita, que o pessoal da direita, né, o pessoal decente da extrema direita e inteligente, né, como o Roberto Campos, o economista Delfim Neto, né, não o Roberto Campos Neto, presidente do Banco do Brasil, que tem um offshore, né, no Panamá, ganhando milhões e milhões aí com a variação do dólar, né, junto com o Paulo Guedes, né, mas alguns intelectuais de direita sabem que não existe comunismo no Brasil, o socialismo tem gente que diz que não foi, né? Eu passei por professores nos cursos que eu fiz, né? Nos cursos que eu fiz, os cursos superiores que eu fiz, professores, especialmente de sociologia, que diz que não, que o socialismo não foi derrotado e tal, né? Mas a gente, beleza. E a quem é que faz crítica ao fascismo? Seria a esquerda, né? Mas não é a extrema esquerda, como a extrema direita, né, que faz a crítica com mentiras, inclusive dizendo que o nazismo, o fascismo, o nazismo eram de esquerda, né, como dizia o Weintraub, né, ex-ministro da Educação, o terraplanista que foi ministro das Relações Exteriores, que eu nem me lembro o nome dessa lástima, Olavo de Carvalho, outros Olavetes, né, que não estudaram, né, e outros que querem
que não têm o que dizer, que não estudaram, não têm capacidade intelectual, como o Pondé, por exemplo, e aí ficam falando besteiras, né, bobagens, né? Então, não tem o que comparar, minha gente, não tem o que comparar, porque o fascismo é uma coisa que realmente existiu, né? A face mais grotesca do fascismo foi o nazismo. Aqui no Brasil, o bolsonarismo é sinônimo de fascismo, né? O fascismo é uma coisa que está aí toda hora rondando, né? É o que serve de apoio, né, para os governos totalitários de direita, né? E às vezes as pessoas não sabem nem a diferença entre governo totalitário e governo autoritário, né? E o comunismo não existe, não existiu, né? O comunismo não existe. E se você for falar de comunismo, você vai falar teoricamente, com uma base teórica, né? Embora o socialismo tenha ocorrido, a gente tenha ocorrido a Revolução do Proletariado, a primeira revolução em 1918 na Rússia, né? Que criou a ex-União Soviética, e depois vieram vários países, principalmente no leste europeu e na Ásia, né? O principal deles, a China, né? Com Mao Tse Tung, né? Então, o que nós temos que desconstruir é a imagem dessa criatura aí que, sinceramente, eu não sei como é que um homem desse não tem vergonha de... Um velho, né? Foi ele que quis bater no Greenwald, né? E eu queria tanto que fosse eu, queria tanto ser uma pessoa famosa, para ser chamado lá no Pânico, para debater com ele, com Augusto Nunes, né? Para ele vir me bater. Eu queria que ele viesse vir me bater, né? Eu queria muito. Apesar de ser um idoso, é claro, eu ia penar muito, mas eu já tenho 50 anos e tenho comorbidades, muita comorbidade, muitas doenças, né? Que me igualam a ele. Então dá pra gente sair na porrada numa boa, né? É claro que isso é uma brincadeira, né, minha gente? Bem, mas era isso que eu queria falar nesse áudio, ou nesse vídeo. Se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus conteúdos, eu quero falar mais aqui sobre Bíblia, eu sou evangélico, eu quero falar aqui mais sobre Bíblia, sobre teologia, sobre filosofia, né? Quero falar sobre atualidades, quero falar sobre política. E se você estiver gostando do meu canal, se filie aí. Eu vou usar a palavra filiar porque quem assiste esse canal aqui sabe que eu sou desmemoriado, né? Então, dê um like aí e passe o vídeo para frente. Tá bom, gente? Passa o vídeo para frente, nós estamos aí. Logo nós vamos também usar uma outra plataforma também, mas essa plataforma é escrita, eu vou escrever alguns artigos. E um grande abraço a todos. Talvez hoje eu ainda grave um vídeo. Um grande abraço, um beijo a todos.